1 Reis 8:12 diz assim: Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a sua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. Versículo 15. E disse: Bendito seja o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei a Israel, meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração a o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém o teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Amém? Até aqui. Prestou bem atenção? Acompanhou comigo aqui? Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos, amém? Pai bendito, em nome de Jesus, Pai. Senhor, aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, ó Pai. Senhor, a sua promessa, Pai bendito, ela não é como promessas de homens, Pai, mas a sua promessa, Pai Todo-Poderoso, ela é cumprida porque Tu és Deus. E assim como o Senhor prometeu para o seu povo de Israel, assim como o Senhor prometeu para o seu servo Davi, o Senhor cumpriu na vida do seu filho, Pai, Salomão, Pai. Senhor, eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra venha, Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, que eu venha ser um mero instrumento aqui nas suas mãos, e que venha ser o seu Espírito Santo a falar aqui poderosamente, Senhor, a cada coração presente, a cada um que esteja também nessa live, Pai, assistindo, ou assistindo, Senhor, esse vídeo gravado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor esteja falando aos corações aqui, Pai. Oh Deus, eu te peço, e já te agradeço, Pai bendito, em nome de Jesus, amém. De olhos fechados ainda, com a mão no seu coração, fala assim: Senhor, fala comigo, fala no meu coração agora, fala o que eu necessito ouvir, em nome de Jesus, não o que eu quero, porque o que eu quero, muitas vezes, é engano do meu coração, mas o que tu queres, o que é a sua vontade, Senhor, é bom para a minha vida, e que assim seja, em nome de Jesus, amém. Amém? Apelou o Senhor em nome de Jesus. O Senhor recebe nosso louvor, recebe o Senhor nossas palmas em nome de Jesus, aleluia, glórias a Ti, Pai. Beber uma água aqui, irmãos. Nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 8, no começo do capítulo 8, nós vemos aqui Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, amém? Salomão foi filho de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, e antes de Davi foi Saul. Só que Davi foi o rei escolhido por Deus. Então, o coração de Davi, a palavra de Deus diz que o coração de Davi era o quê? Segundo o coração de Deus. Amém? Então, olha só, irmãos, a responsabilidade de Davi. Davi, ele tinha no coração dele um desejo ardente de servir a Deus. Davi tinha no coração dele um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. E mais do que fazer a vontade de Deus, Davi, ele tinha um desejo ardente de agradar a Deus. Glória a Deus. Pensa aí você, será que, né, de 0 a 10, o quanto você tem essas características que Davi tinha? É uma pergunta para você se autoanalisar. Amém? Você não precisa responder para mim, nem para pessoa alguma. Mas
para você responder a você mesmo. O quanto disso que eu falei agora de Davi, você tem no seu coração? O quanto disso que eu falei de Davi agora, eu tenho no meu coração? Amém? É algo que nós devemos estar sempre analisando, irmãos. Amém? Por quê? Muitas vezes nós ficamos nos cobrando, ou as pessoas nos cobram, ou as pessoas e nós mesmos nos cobramos, de quantas vezes nós vamos para a igreja. Quantas vezes nós louvamos ao Senhor? Quantas vezes nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra do Senhor? Amém? E tudo isso, em si, não tem a mínima importância. Sabe por quê? Porque na verdade o que importa para Deus é o nosso coração. Ah, pastor, quer dizer então que eu não preciso ir na igreja se o meu coração estiver assim com Deus, tá ok? Não, não foi isso que eu falei não, irmãos. Sabe o que quer dizer isso aí, irmãos? Quer dizer que quanto mais próximo desse coração como Davi tinha, o coração segundo o coração de Deus, quanto mais próximo nós estivermos de desejarmos agradar a Deus, desejarmos, né, ter a presença de Deus nas nossas vidas, desejarmos, né, conhecer a Deus, quanto mais nós temos isso, quanto mais nós estaremos vindo à igreja, quanto mais nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor, quanto mais nós estaremos louvando a Deus, porque isso vai ser uma consequência. E assim, irmãos, não precisa ser uma obrigação. Sabe aquele negócio de que assim, eu vou para a igreja, que faz tempo que eu não vou, vai que Deus manda um raio na minha cabeça. Não, irmãos, não pode ser assim, não deve ser assim. No começo tudo bem, amém? No começo, de repente assim, está no começo ainda, então assim, deixa eu dar uma forçada ali, deixa eu mudar o meu hábito, e para mudar hábitos, é forçando mesmo, é ou não é? Amém? Eu tenho o hábito de comer doce, adoro, infelizmente. Como muitos aqui já sabem, eu sempre digo isso, eu sempre coloco esse exemplo, porque para mim é um negócio que pega, irmãos, amém? Se comer doce fosse pecado, irmãos, eu já estava no inferno, irmãos, de tanto que eu gosto de doce, misericórdia, amém? Então, hoje eu como muito menos doce do que eu comia antes, porque uma vez eu fui fazer o exame, e deu lá, eu não lembro direito o número, acho que foi 150 de esse negócio aí, triglicérides, alguma coisa assim. É isso aí, né, Rosimeire? 150 é muito alto, irmãos. Tudo bem que tem pessoas que têm mais. Mas dizem os médicos que o máximo tem que ser 100. E eu estava em 152, na verdade. Amém? Mas o ideal é que seja o quê? Abaixo de 100. E para isso, eu entendi, claro, preciso mudar os meus hábitos. Amém? E no Evangelho não é diferente. Por quê, irmãos? Tem pecados nas nossas vidas que são o quê? Maus hábitos. Você pegou o hábito de pecar, você pegou o hábito de só murmurar. Isso aí é um hábito, irmãos. Amém? Tem pessoas que não entendem isso, mas tem pessoas que se acostumaram, tudo, exatamente tudo na vida dela. Ela reclama, ela murmura, ela não consegue enxergar aquilo que Deus tem feito a favor da vida dela. Ela não consegue enxergar que Deus, Ele é o Deus que abençoa. Glória a Deus. Então a pessoa, ela pega o hábito de pecar. Amém? São as concupiscências da carne, irmãos. Que a carne vai te levar a pecar. Só que, por que ninguém pega o hábito de não pecar? É ou não é, irmãos? É estranho isso, não é? Por que ninguém pega o hábito de não querer pecar, irmãos? Existe isso, pastor? Claro que existe. Por exemplo, irmãos, eu com 14 anos de idade, eu falava um palavrão que chegava próximo a não ser mais língua portuguesa. Amém? Falava muito palavrão, irmãos. E quando, aos 16 anos, quando eu aceitei Jesus, aí eu comecei a trabalhar e a me forçar a perder esse hábito ruim de ficar falando palavrão. E claro, junto com o palavrão, irmãos, toda aquela maledicência, sabe aquele negócio da pessoa tem aquela, como que diz? Maliciosa, sabe aquela pessoa, tudo ela vê segundo as intenções, tudo ela vê um segundo, né? Então esses são hábitos ruins, hábitos de pecado na vida do homem. Você entendeu? Amém, irmãos? Eu entrei nessa seara aí, irmãos, mas a palavra nem é isso, você percebeu isso?
Amém? Só foi uma introdução aqui, para que você entender que hábitos são coisas que nós devemos mudar. Amém? E para mudar isso aí, é assim: Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor me mudar, tudo bem. Se não, tudo bem. Não, irmãos, não é assim não. Amém? Não é assim não. Eu lembro que eu conversava com uma pessoa e a pessoa falava assim: ah, Deus sabe todas as coisas. Que bendita coisa, que quer dizer isso? É claro que Deus sabe todas as coisas, mas e aí? No que isso vai influenciar na sua mudança se você não quiser mudar? Glória a Deus. Então a mudança, irmãos, na minha vida, depende de mim. A mudança na sua vida depende de você. Ah, pastor, mas Deus não dá nenhuma ajudinha? Ah, porque você não falou antes. É claro que Deus te ajuda. Amém? É claro que hoje você tem o quê? O Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Amém? Você já aceitou Jesus já como Salvador da sua vida? Se você aceitou, então o Espírito Santo, ele está habitando em você. Glória a Deus. Amém, irmãos? E por que eu estou falando isso aí, irmãos? Porque nós vemos aqui que havia uma promessa de Deus que vem desde lá de Israel, do povo de Israel, na verdade, saindo do Egito, mas que nesse momento aqui, Salomão estava cumprindo aquilo que Deus havia determinado muitos anos antes. Por quê? Porque, como eu já falei, antes de Salomão, Salomão era filho de Davi. Então o rei Davi, como eu falei, ele tinha um coração conforme o coração de Deus. Então Davi tinha alguns hábitos na vida de Davi que eram hábitos de Deus para a vida dele. Então era um hábito dele, ele querer levar alguém a adorar a Deus. Davi tinha essa característica, e Davi, antes de ser rei, Davi, ele criou uma cidade dele. Você entende o que é isso? Um homem conseguir criar uma cidade dele, a partir do quê? A partir de pessoas, porque ele teve que se esconder do rei Saul, ele foi perseguido pelo rei Saul, e ele chegou até uma caverna que chamava Caverna de Adulão. Nessa caverna existia ali talvez centenas de pessoas, não sei, dezenas, não sei direito a quantidade, mas havia ali muitas pessoas que estavam lá. Por quê? Porque de alguma forma elas tinham cometido algum delito, ou estavam sendo perseguidas por alguém, ou até pelo rei mesmo, e elas ou estavam devendo impostos, coisas tipo. Só tinha gente boa lá, você percebeu aí? Não é? Só tinha gente que estava o quê? Se escondendo de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma situação. E ele chegou nessa caverna, irmãos. Davi, ele transformou a vida daquelas pessoas. Por quê? Porque Davi já tinha na vida dele hábitos de Deus. Você entendeu, irmãos? Davi, irmãos, quando ele era um jovem ainda, Davi, ele matou o gigante. Todo mundo conhece essa história, lembra dessa história? O gigante Golias? Amém? Davi, ele era o quê? Um adolescente, um jovem ali. E Davi, ele matou esse gigante, sabe por quê? Porque ele falou assim: olha, Deus já me livrou, já me ajudou a eu livrar as minhas ovelhas da mão de um urso. Já viu um urso já, irmãos? De perto já? Graças a Deus não. Já viu já, irmão? De perto? Mas estava numa jaula, né? Oi? Mas o urso estava numa jaula, né? Amém. Glória a Deus, Pelo amor de Deus. Não queira ficar na frente de um urso, O urso a gente usa como bichinho de pelúcia, mas se você ficar na frente de um urso de verdade, talvez seja a última vez que você fique, porque o urso é um animal extremamente perigoso, irmãos, Ele, uma patada dele, ele já pode te matar, amém? E o leão? O leão também não é diferente, o leão é pior ainda, porque o leão, ele é carnívoro, o leão, o instinto dele é esse, amém? Então Davi, quando ele matou o gigante, ele falou assim: olha, Deus já me livrou das mãos do urso, e Deus já me livrou das mãos do leão. Então Deus vai me ajudar também a vencer esse incircunciso do gigante. Então Davi, quando ele venceu o gigante, ele não venceu porque ele era bom, ele venceu porque ele tinha o hábito de crer no Senhor, e de confiar no Senhor. Você entendeu, irmãos? Glória a Deus. E são coisas que nós precisamos desenvolver, esses hábitos, irmãos. Amém? De crer nas promessas de Deus. Fala assim, põe a mão no coração e fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor, a crer, a desenvolver essa fé
em Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor, a crer nas Suas promessas que o Senhor tem feito para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus, porque eu quero vivê-las. Eu quero vivê-las, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então eu estava falando do meu hábito de comer doce, irmãos. E eu estou comendo menos doce hoje, sim. E até eu percebo que algumas coisas têm sobrado da minha casa agora. Por quê? Porque quem comia, o devorador era eu. Amém, irmãos? É verdade. Né? Bisnaguinha Seven Boys ou Panko, qualquer outra bisnaguinha, né? Podia ser até genérica. Não sobrava em casa, irmãos. Hoje a gente nem compra direito. Por quê? Porque o devorador, que sou eu, não come mais, irmãos. Está entendendo, irmãos? Amém? Então, olha só a importância disso, irmãos. Eu não percebia isso. Eu não percebia que eu comia tanto doce assim. Eu não percebia que eu estava realmente me prejudicando com minha má alimentação. E assim acontece com a nossa vida espiritual diante de Deus. A gente acha que está tudo bem, mas não está. Muitas vezes nós temos hábitos e atitudes que estão fora da palavra de Deus. E mesmo assim nós queremos que Deus, Ele cumpra as promessas dEle. Ele vai cumprir, irmãos. Mas antes de cumprir, Ele vai ter um encontro com você ainda. Você está entendendo? Você quer ter um encontro com o Senhor? Ter um encontro com o Senhor não é morrer não, tá, irmãos? Você vai ter um encontro com o Senhor aqui nessa terra ainda. Você entendeu? Você quer ter um encontro com o Senhor ou não? Amém ou não? Glória a Deus. Eu achei que alguns não queriam ter um encontro com Deus aqui. Então, olha só. Davi, ele tinha o desejo ardente de construir um templo para o Senhor. Tudo bem que ele estava meio... ele não entendia direito como é que era o negócio aí. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Então aqui, ó, esse lugar aqui, esse salão, ele é um templo onde nós nos encontramos para buscar a Deus. Mas não é aqui nesse templo que o Deus habita. Ele habita onde, irmãos? Ele habita em mim e habita em você. Nós somos templo do Espírito Santo e não essas paredes. Você entendeu, irmãos? Glória a Deus. Então aqui é o lugar onde nós nos reunimos. Por quê? O Senhor, a palavra de Deus fala aqui, né, é na congregação dos santos, e os santos somos nós, amém? Por que somos santos? Porque nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Você entendeu isso aí? Amém? Não é que nós somos perfeitos, né? Longe disso, mas nós somos santificados pelo nome do Senhor. Então, a palavra de Deus diz, é na congregação, na reunião dos santos, que o Senhor ordena a bênção. Amém? Então, você pode até assistir essa live aí pela sua casa, se você não puder vir à igreja. Mas em nome de Jesus, que isso não seja um costume, um hábito seu. Por quê? O seu hábito deve ser o quê? Vir a esta casa. Porque aqui é a casa do Senhor? Não, porque aqui é o lugar onde os servos do Senhor, os santos de Deus, se reúnem. E aqui é ordenado o quê? A bênção do Senhor para sempre. É assim que funciona, irmãos. E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas hoje pregando ao contrário. Pregando que, não, você não precisa ir à igreja. Irmãos, está errado isso aí. Isso aí é doutrina de demônios. Ó, pastor, doutrina de demônios, irmãos, porque não é a palavra de Deus. Se você for aqui ler alguns, não é meia dúzia de versículos, você vai ver que não é assim, não é você sozinho na sua casa. Na sua casa você vai buscar o Senhor? É claro que vai. Você não pode depender só de vir até aqui, mas você precisa vir aqui, vir à casa do Senhor, ou se você congrega outra igreja, ir até a igreja, amém? Para se reunir aqui, junto com outros servos de Deus, e aqui você ouvir a palavra, e aqui você louvar e adorar a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Então aqui, irmãos, Deus cumpriu a promessa na vida de Davi, porque Davi, ele queria construir o templo do Senhor, porém, Deus falou para ele assim, Davi, não vai ser você que vai construir o templo. Imagina a facada no coração de Davi, irmãos. Davi queria tanto construir o templo do Senhor, mas Deus não permitiu. E Deus falou para ele, irmãos, Deus não passa mão de cabeça de ninguém, irmãos. Deus não mima ninguém. Amém? Mima no mau sentido, sabe? De a pessoa, ela é
birrenta, ela é pirracenta, ela é chorona, sabe? Igual uma criança. E Deus vai mimar? Não, irmãos. Primeiro Deus tira o mimo dela, tira a birra dela. Aí Deus vai e mima no bom sentido, que é o quê? Abençoa o servo e a serva dele, porque Deus é um pai bondoso, Deus quer te abençoar. Sabia disso aí, que Deus quer te abençoar? Sabia ou não? Fala assim: Deus, eu sei, e eu declaro para o inferno ouvir, que o Senhor me ama sim, o Senhor me ama sim, e o Senhor quer me abençoar, porque o Senhor é bom, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, Deus não deixou Davi construir o templo, mas Deus já deu a promessa, já naquele momento, quando o profeta falou assim, ó, não vai ser você que vai construir o templo, mas o seu filho, que ficará no seu lugar, este vai construir o templo para mim. Então sabe o que aconteceu? Davi não ficou birrento ali, chorando, né? Falando que não ia mais buscar a Deus, não. Davi, ele glorificou o nome do Senhor, ele se alegrou mesmo assim, e mais ainda, Davi, mesmo ele sabendo que ele não construiria o templo do Senhor, mas Davi, ele continuou doando para a casa do Senhor, que seria construída, você entendeu isso aí? Ele já estava juntando um monte de coisa, material, madeira, ouro, pedra também, porque teria isso aí no templo, amém? Davi, ele antes de saber que ele não construiria o templo, Davi, ele estava preparando todas as coisas, porque ele tinha no coração dele, ele firmou no coração dele que ele iria construir o templo de Deus. Davi, ele até já estava pesquisando e reservando já alguns trabalhadores, algumas pessoas especialistas, sabe? Quando você assim, ó, você sabe construir aí casa? Cara, vou anotar seu nome aí, porque você vai construir o templo do Senhor. Ou você sabe mexer com alvenaria? Eu vou anotar seu nome. Ou você sabe mexer com ouro? Você sabe? Então eu vou anotar seu nome. Então Davi, ele começou, né, a juntar também trabalhadores para construir o templo. Por quê, irmãos? Davi não era o cara teórico. Davi não era o cara que só falava. Amém? Sabe aquela pessoa, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, né? Oh Deus! Mas a prática não corresponde ao que a pessoa fala. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo ou não? Então, essa prática, ela precisa existir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, olha só, irmãos. E mesmo Deus falando que seria o filho dele, finalmente aqui, Salomão, eles tinham construído o templo, e o templo aqui, nessa parte que nós lemos, em 1 Reis, capítulo 8, a partir do capítulo 8, o templo do Senhor, que Davi queria construir, que Deus falou assim, não, quem vai construir vai ser o seu filho, estava pronto. Amém? A promessa do Senhor havia se cumprido aqui na vida de Salomão, e, por que não dizer, na vida de Davi, mesmo que ele estivesse morto. Amém? Deus prometeu, Deus cumpriu aquilo que ele prometeu na vida de Davi. E mais ainda, irmãos, depois de repente você pode dizer assim, mas aí não adiantou nada, né? Então Davi, ele tinha um desejo no coração dele, e então não serviu para nada. Não, serviu sim, porque foi falado aqui, agora cadê, eu perdi aqui, no versículo, cadê aqui? Tirei do Egito, não. Aqui, ó, no versículo 17. Versículo 17 diz assim, ó: também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. No versículo 18: porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa no meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Amém? Então, Deus falou para Davi, olha Davi, né, apesar de você se propôs a edificar uma casa para mim, bem fizeste no seu coração. Mesmo que Davi não tenha construído esse templo na prática, irmãos, mas Deus se agradou desse desejo de Davi de querer construir o templo. Amém? Deus se agrada quando nós nos agradamos dele. Não é à toa que existe o versículo que fala o quê? Agrada-te do Senhor
E o quê? E ele satisfará o quê? O desejo do seu coração. Então levanta a sua mão. Levanta a sua mão e fala assim, não, e aponta para você assim, ó, vamos fazer um gesto aí, amém? Aponta para você e fala assim, ó, agrada-te do Senhor, Gilmar, você fala seu nome, Gilmar é meu nome, tá? Seu nome é outro, então você fala seu nome. Então assim, agrada-te do Senhor, Gilmar, e o Senhor fará o desejo do seu coração, em nome de Jesus, amém, amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, glória a Deus. Então, por que Davi foi tão abençoado, irmãos? Porque Davi, ele se agradava do Senhor, amém? Por que o filho de Davi foi tão abençoado? Também porque Davi se agradava do Senhor, amém? Então, você quer que a sua família seja abençoada também? Agrada-te do Senhor. Você quer que os seus filhos, os seus netos sejam abençoados também? Então, agrada-te do Senhor, em nome de Jesus.